Sejam bem-vindos ao canal, e hoje eu decidi gravar um vídeo mostrando para vocês um pouco da cidade de Diamantina, ou melhor dizendo, um pouco do centro histórico da cidade. Bom, as ruas que eu vou mostrar para vocês hoje neste vídeo são a Rua do Bugalhau, a Rua Rio Grande, Espírito Santo e o Beco das Beatas, sendo estas as primeiras ruas da cidade, que dão origem à sua povoação, mas a história eu vou deixar para falar ao decorrer do vídeo, narrando. Mais um pouco aqui para terminar o vídeo porque tinha carro passando. Bom, e desde agora eu peço para você deixar o gostei, ativar o sininho para receber notificação de vídeo novo e também para se inscrever aqui no canal. Bom, eu vou fazer uma série aqui mostrando os pontos históricos da cidade e mostrando também o trajeto. E bom, eu já lhes garanto que o vídeo vai ser um pouco longo porque eu quis mostrar em detalhes como que é a rua, as ruas na verdade. Porque eu vejo que muitas pessoas gravam os vídeos, mas não mostram exatamente do jeito que é. E eu, por exemplo, sou suspeito para falar. E eu prefiro os vídeos mais longos mostrando que dá pra pessoa poder ver exatamente detalhes, como eu fiz. Bem, espero que vocês gostem. E mais uma vez eu peço desculpa pelo vídeo muito longo, mas ele vai ter várias partes ao decorrer do vídeo que eu vou estar narrando e contando um pouco da história. Então, vocês terão que ver o vídeo inteiro para saber exatamente o que está acontecendo. E bom, aqui é o amparo que está atrás de mim. Bom, basicamente, falam que a Rua do Bugalhau é a primeira rua da cidade, mas só que, segundo as informações extraídas do livro Efemérides do Arraial do Tijuco a Diamantina, o qual se encontra na Biblioteca Antônio Torres, que está situada na Rua da Quitanda, aqui no centro histórico da cidade de Diamantina, tem um pequeno pedaço nele que fala o seguinte: é construída na atual Rua do Rio Grande, descendo para o atual Ponte Santo Antônio, a pequena e primeira casa de telha do sargento-mor Joaquim Clemente Viana. Foi a primeira de telha do Tijuco. Em vez de 1701, aceitamos a data de 1706, pois em 1701 só havia índios dessa região. Ou seja, segundo essa informação, a Rua Rio Grande já existia, mas não na verdade a Rua Rio Grande toda igual que estou mostrando nesse vídeo, mas tem um pedaço que eu vou mostrar mais adiante no decorrer do vídeo, ou seja, mais no final dela, onde tem o cruzeiro. Por quê? Porque nessa parte surgiu primeiro essa Rua Rio Grande, nesse pedaço, e depois à direita, ou seja, ao contrário do que eu estou gravando nesse vídeo, que na verdade eu estou descendo a rua e não subindo, na hora que você está subindo, a sua margem direita, que surgiu primeiro, ou seja, naquele pedaço onde é a Rua Rio Grande hoje, é onde surgiu a cidade, onde é o núcleo da cidade, onde é o núcleo não, onde na verdade surgiu a cidade. E aí depois virou a parte do Bugalhau, dando a bifurcação do Bugalhau e a Rua Rio Grande. Mas aquele pedaço que surgiu primeiro é da Rua Rio Grande, por isso a Rua Rio Grande foi a primeira rua da cidade, e a do Bugalhau sendo a sua segunda rua. Bom, outra informação também que vale eu contar a vocês é que a Rua Rio Grande ficou muito tempo sem ter sido construída dos dois lados as casas, ou seja, o casario. E a do Bugalhau que continuou muito mais rápido criando as casas à direita por causa do Rio do Tijuco e o encontro dos diamantes. E no caso a Rua Rio Grande, ela possuía os casarios mais predominantemente do século XIX e não do século XVIII como na Rua do Bugalhau. Por quê? Porque na Rua Rio Grande foi depois que já tinha se formado o núcleo da cidade, ou mais ou menos na época que estava formando o núcleo da cidade, terminando de se formar, foi quando começou o povoamento em si da Rua Rio Grande. Por isso vocês veem que os casarios não são exatamente aqueles casarios que vocês veem no resto da cidade, ou seja, aquelas casas menores. E sim, menores e também com aquele estilo diferente. São muito mais casas térreas na Rua Rio Grande do que no resto da cidade, por causa dessa maneira. E também vocês veem que são as casas do 19, que a característica do século XIX sempre são essas janelas maiores e esse aspecto diferente. Dá para vocês poderem... Na verdade, é difícil de falar. É mais fácil vocês verem para vocês entenderem. Sim, também tem casas do século XX, como vocês já viram. E são essas casas que têm esses jardins na frente ou casas modernistas. Como vocês viram adiante, nesta parte aí onde está esse carro branco, aí é uma venda. E esta venda ela conserva suas características originais de quando ela surgiu, com uma pequena diferença que nesse outro parte onde não é a venda, tem esse telhado. E outra coisa dentro dela, que antes era de piso de pó corante vermelho, que foi trocado para cerâmica. Mas a única alteração, sendo que vocês podem ver que ela preserva as características das vendas daquela transição do século XIX para o século XX.
Aonde vocês estão vendo este coqueiro é a transição entre a Rua Rio Grande e a Rua do Bugalhão. Exatamente daí para baixo foi onde deu início à povoação. E uma coisa que também eu quero falar com vocês é que, infelizmente, os guias turísticos eles não trazem, e muitas vezes os turistas não são trazidos para essa parte. Eu não sei porquê, sendo que a história tem que ser contada direito, né? E não é por pedaços. Só que outra coisa também que eu aproveito para falar, igual vocês verão adiante, como por exemplo esta Casa Cinza, infelizmente o IFAM ele tem essa questão de querer preservar isso, aquilo, outro, mas infelizmente uma coisa é fato aqui em Diamantina. Muitas casas não são preservadas, é simplesmente aquela preservação falsa. Ou, por exemplo, igual aí vocês estão vendo, e verão em várias partes da cidade, que foram modificadas a fachada um pouco. Por exemplo, trocou as janelas, colocou ferro e às vezes as casas são embarcadas e tudo, mas não tem aquela coisa de mandar tirar mesmo igual deveria. E aí tem essa falsa preservação em algumas partes, tá? E outra coisa também, as casas por dentro são poucas que são preservadas, muitas delas foram retiradas as tábuas corridas, os assoalhos e os tacos também, e foi colocado cerâmica, simplesmente por mero capricho. E eu achava o seguinte, o IFA deveria preservar a cidade, tanto dentro quanto por fora, porque a casa tem o próprio protocolo dele, tal que fala que pode mudar um pouco por dentro, tudo ok. Mas eu acho que deveria preservar exatamente tanto dentro quanto por fora. Afinal, a pessoa comprou uma casa histórica ou herdou uma casa histórica por obrigação de saber que vai ter que preservar, saber que é histórico, não vai poder ser modificado. Então, tá, é porque quer. Se não quer, vende. E deixa uma pessoa que quer comprar e que gosta de casa antiga comprar, né? Então, agora eu tô subindo a rua e vou mostrar pra vocês um pouco. Esta casa que vocês estão vendo à frente já é as casas que eu falei da época modernista. Essa aqui tem esse mureta vermelho. Por isso que eu falei que nessa época tem algumas casas modernistas. Como, por exemplo, também aquela branca de esquina ali. Aquela com a janela marrom branca de esquina que tá aquele carro estacionado. Este cruzeiro que vocês viram abaixo também é um cruzeiro bem antigo da rua. E antes tinha uma capela atrás. Depois eu vou contar a história pra vocês, tá? Porque o objetivo desse vídeo não é mostrar em detalhes cada história de cada local da cidade, e sim mostrar primeiro as ruas, que é uma série que eu vou fazer aqui no canal, mostrando a cidade. Então esse é o primeiro episódio. E sim, é um pouco louco porque as ruas são muito longas, essas duas ruas. São uma das mais longas da cidade. Aproveitando também que eu estou aqui subindo a Rua do Bugalhão, deixa eu já contar pra vocês. A Rua do Bugalhão, originalmente, ou antes, na época ainda de Arraial, e virando para a cidade, a rua tinha sido recebido o nome de Morro de Santo Antônio. Depois passou para a Rua do Progresso e hoje como atual Rua do Bugalhão. Mas esses foram os dois nomes primeiros. E bom, tem algumas partes também que eu quero falar com vocês, que não são exatamente sobre essas duas, mas sim que tem um projeto do IFAM junto com a CEMIG, que é a responsável por levar, ou melhor, trazer energia pra gente aqui, a distribuidora de energia, de fazer a substituição destes postes que vocês estão vendo nesta parte da cidade, do centro histórico da cidade, para colocar fiação subterrânea nos lampiões. Mas só que não foi colocado ainda em prática esse projeto, porque vocês sabem como que é o Brasil, toda violação e tal. E a cidade foi colocada mais especificamente só na parte de elite da cidade, que é aquela parte onde é o núcleo em si. Foi colocado o lampião aí agora que está sendo colocado nessa cidade. E bom, eu falo disso e estou sabendo desse projeto porque na internet vocês podem pesquisar e ver também sobre isso. E aqui em Diamantina já foi feito os trâmites para colocar em prática, só que ele não colocou com aquela burocracia e tudo. E eu fiquei sabendo mais desse projeto porque na minha casa, que é numa dessas ruas que eu não vou falar qual que é por questão de liberdade e privacidade, foi escolhida para poder colocar o lampião. Aí por isso que eu estou falando deste projeto. Bom, Diamantina também tem uma característica que está sendo modificada na cidade, mas é uma característica que traz segurança e também um pouco de estilo na cidade, e também é permitida pelo IFAM, só que tem todo o protocolo para poder seguir, quanto, por exemplo, a largura das madeiras,
o tamanho da altura da grade, isso, aquilo outro, são essas grades de madeira. Ou parapeitos, para a gente aqui, que a gente conhece como parapeito. Ou grades de madeira, que eles trazem segurança e também para também dá uma característica melhor para a cidade, porque tem Diamantina e comparado a Ouro Preto, aqui tem muitas casas que elas foram construídas não sendo, no caso, construindo de acordo com a rua, sim as casas foram sendo planeadas no terreno e construídas em cima. Às vezes se desse para pôr embaixo alguma coisa, colocava, senão não põe. E aí acabou ficando dessa maneira, entendeu? E por isso é necessário colocar esses grades de madeira por questão de segurança, até porque existem muitos idosos na cidade. Então é exatamente por isso, tá? Mas aí não são todas as casas que colocaram ainda, mas algumas são permitidas, outras não. Por exemplo, quando as casas são muito altas, a pedreira, como por exemplo essa daí, é permitido. Caso seja muito baixa, não é permitido. Tem toda uma burocracia para colocar, tá? Mas eu não vou entrar em detalhes, porque isso é burocracia que acredito que vocês não queiram saber. E sim, quem queira saber é só nós que moramos aqui na cidade e nessa parte. Até porque a gente tem que acatar, né? Porque se quis morar nessa parte, tem que ser dessa maneira. Seguir os protocolos. Um acontecimento que aconteceu aqui na Rua do Bugalhau foi o seguinte. Foi a substituição de muitos casebres feitos de telhado de palha. Ou seja, das primeiras pessoas, ou melhor, dos primeiros moradores que moraram na cidade. Foi feita substituição para casas igual nós vemos hoje. E por isso que não existe também tantas casas de meia morada aqui na cidade. Porque também a cidade tinha bastante dinheiro, até os moradores, né? Ou nem todos. Mas teve essa substituição e por isso que não vê tantas casas de meia morada. Ou também, por exemplo, porque compraram e depois uniram as duas casas e tal. Essa parte onde vocês estão vendo aí é onde tinha o cemitério da cidade. O primeiro cemitério, onde tem esses portões verdes. E até aí na esquina onde tem essa casa que tem esse barrado vermelho. Aí era o primeiro cemitério da cidade. E também onde surgiu a primeira ermida de Santo Antônio. E onde também teve a celebração com os índios que foram civilizados, né, como termo da época, para assistir a primeira missa do Arraial. E que os mesmos também ajudaram a construir. Também essa informação foi extraída do livro, o qual eu já falei aqui, que é Efemérides do Arraial de Tijuca Diamantina, que também se encontra na Rua da Quitanda, na Biblioteca Antônio Torres. Foi lá que eu extraí essa informação, tá? Então não é informação que eu tô tirando de cabeça, não. Também outra coisa que vale ressaltar é que na Rua do Bugalhau e na Rua Rio Grande, porque dependia. Se as pessoas, ou melhor, os tropeiros estivessem trazendo as mercadorias muito pesadas, no caso, e que os animais não conseguissem subir, é lógico que no caso eles passariam pela Rua do Rio Grande, porque ela é muito mais plana se comparado à Rua do Bugalhau, para poder trazer mercadoria, até porque os bichos também sofrem, né? E quando fosse coisas mais leves, eles geralmente passavam pela do Bugalhau, porque ambas dão acesso ao Mercado Velho, que é bem aí onde vocês já estão vendo. Por isso era nessas duas ruas que passavam as mercadorias para chegar no comércio da cidade, que era no Mercado Velho. Esta casa que eu mostrei ali ao lado, exatamente essa, ela é uma casa, essa azul no caso, é uma casa da época ferroviária, ali o Amparo. Eu não vou subir mais, já estou descendo, no caso a Rua do Bugalhau, porque eu não vou mostrar o mercado e essa parte de cima, mas sim suas ruas. Infelizmente, a triste realidade que eu falei com vocês é exatamente essa, que às vezes é construída ou modificada algumas casas aqui na parte histórica da cidade, como por exemplo esta, onde a gente vê gritantemente que o estilo arquitetônico está fugindo completamente da cidade, mas é aquela questão, né? Desculpa a moto passando. Acaba sendo pago propina e muitas vezes quem fez o erro não é responsabilizado e fica nesse jogo de empurra-empurra e os infratores não são responsabilizados e não acontece nada e acaba destruindo nosso patrimônio. Mas fazer o quê? Não podemos modificar o que os mandões fazem, né? Então cabe a nós simplesmente ficarmos indignados ou às vezes tentar fazer alguma coisa mesmo que não tem como. Em algumas casas acontece essa reforma mesmo, tá? Igual tá tendo aqui.
Bem, eu já esqueci de falar com vocês, este beco que eu estou passando é o Beco das Beatas, que dá acesso a Espírito Santo e Bugalhão, caso quiserem cortar caminho. Bom, aí eu já vou mostrar Espírito Santo. E tem alguns poucos casarios sobrados, no caso, nesta rua Espírito Santo e na do Bugalhão, não são muitos, né? E eu espero que vocês estejam gostando do vídeo. Já peço para deixar o gostei de novo e para ativar esse sininho e comentar o que vocês estão achando desse vídeo. Ah, e também eu deixei para vocês qual próxima parte da cidade vocês querem que eu mostre. Alguma rua, algum local. Vamos ver se vocês vão adivinhar qual vai ser o próximo local, tá? Aí, ótima oportunidade para vocês, se vocês quiserem mudar aqui pro centro histórico da cidade, comprar um desses casarios que estão à venda, que sim, já ultimamente está tendo vários casos à venda aqui nesta parte. Bom, já descendo aí já dá acesso de novo ao Rio Grande. E logo mais eu vou mostrar para vocês um outro beco de cidade que eu esqueci o nome. E já vou encerrar o vídeo, tá? Então eu já vou parar de falar um pouco aqui. Melhor, já vou parar de falar e vocês vão poder ver o vídeo exatamente sem uma fala agora. Só que essa casa aí à frente, onde vocês estão vendo, isso a gente chama de Bogomil aqui, tá? Branco aí, é uma casa montanhista também, tá? E essa outra ali também. Ambos já estão quase beirando seus 100 anos. Este beco que eu esqueci de falar com vocês o nome dele. E dá pra esquecer agora também. Mas já tem muitas coisas, então nem acho que é tanto importante. Ele sai da Rua Espírito Santo cortando pra do Bugalhão.